Bacana. É bom, né? A gente está aí, estamos sempre em movimento, né? Como diz aí a famosa frase aí, uma frase que já pegou na sala, né? Eu tenho um amigo, um amigão, pastor de Marcena, ele fala assim, ele liga para mim e diz assim, e aí, sala 57? Aí eu respondo, estamos em movimento. Mas é bênção demais, né? E a gente precisa sempre ponderar mesmo algumas coisas, né? Porque às vezes a gente vê de um ângulo e outro vê de outro ângulo, né? Igual, por exemplo, a frase benção pura sem mistura, né? Quando eu conheço a frase, a ideia é a seguinte: não tem o ouro puro não tem mistura de impureza, né? Água pura não tem mistura de impureza. Então, essa é a ideia, né? Benção pura sem mistura quer dizer que é uma bênção sem impureza, uma bênção perfeita. Essa é a ideia, né? É a benção pura, sem mistura. Essa é boa mesmo. Essa que a ideia é essa, dar uma tônica, né? Essa é boa mesmo. Então, igual o Luiz Bispo aí é benção pura, sem mistura. No sentido da adoração, né, Luiz? Do nosso máximo, da nossa máxima aí, que estamos aí em movimento sempre. Um outro dia eu estava vendo aqui a irmã Fátima, irmã Bola, outro dia não, ontem, né? Ontem, tava com, parece que estava com tanto frio que até eu fiquei com frio aqui, viu? Ontem você estava todo agasalhado, né? Hoje também está frio um pouco, não tá, Bola? Mas não está tanto, né? Vocês dois estão aí com a camisa da sala, né? Irmã Eunice, a gente se conhece desde Piracicaba lá, desde quando eu estava lá. A irmã Eunice está firme, forte. Eu lembro, né, irmã Eunice? Você falava, nossa, eu quero entrar na sala e tal, e o link está firme aí até hoje. Que bênção, viu? Estamos em movimento sempre, viu? Queridos, eu quero aqui alinhar com vocês um pensamento, né? E eu quero trazer a mensagem hoje, né? Eu tenho certeza que quando a gente vem é convidado aqui para a sala ou pregar em qualquer outro lugar, né? A gente está sempre pregando, né? Então a gente precisa pedir muito a misericórdia de Deus, né? A bênção do Espírito Santo, para que a gente não fale da gente mesmo, a gente fale o que o Espírito Santo quer que fale, porque na multidão de pessoas sempre há pessoas que precisam ouvir e a gente nunca sabe quantas precisam ouvir. A misericórdia de Deus é tão grande que às vezes uma pessoa, aquela mensagem, ela vai ser preparada especialmente, muito embora ela serve inúmeras ou serve a todos nós, mas às vezes ela vai bater forte no coração de uma pessoa. Às vezes a mensagem ela vai levantar uma pessoa, né? E eu acredito nisso. Eu acredito que Deus ele se importa tanto com a gente que ele mobiliza o mundo por causa de uma pessoa. Jesus morreria por causa de uma pessoa. Jesus tira você do seu lugar e leva você para um lugar. Às vezes você fala assim, mas o que eu vim fazer aqui? Por causa de uma pessoa. É, é um Deus poderoso, é tremendo. Talvez Deus pode instituir um dia, né, contextualizar a sala um dia, né, todo 2, 3 horas por causa de uma pessoa. Embora a mensagem serve para todos, todos nós podemos tirar proveito, mas às vezes Deus mobiliza uma multidão de pessoas por causa de uma pessoa. E hoje eu quero relembrar com você um texto bíblico. Mas antes de relembrar um texto bíblico, eu quero fazer uma coisa aqui que um grande amigo fazia. Bola, a irmã Fátima vai lembrar. Eu queria pedir que você pegasse sua Bíblia agora. Você que está com sua Bíblia, pega sua Bíblia em suas mãos. Eu queria que você repetisse comigo uma frase. Fala assim, ó, esta esta é a Bíblia, a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que sou e nunca mais serei o mesmo. Ela me alimenta, ela me sustenta e me dá esperança. Eu sou o que ela diz que sou, nunca mais serei o mesmo. Ela me alimenta, ela me sustenta e me dá esperança. O que a Bíblia diz, eu creio. O que a Bíblia não diz, eu não creio. Coloque ela pertinho do seu coração. Vamos fazer mais uma oração?
Senhor Deus, esta é a Bíblia, a tua palavra, Senhor. Senhor, nós precisamos caminhar segundo os teus propósitos. Nós precisamos te servir segundo a tua palavra. Mais uma vez ela será aberta. Fale conosco através do Espírito Santo e através da tua palavra. Que ao terminar aqui essa mensagem, o propósito dela tenha sido alcançado. Use a cada um aqui, Pai, para ouvir e, no caso da minha pessoa, para falar. Não somos absolutamente nada nem ninguém, mas o Senhor nos escolhe para poder transmitir essa mensagem de esperança a tantas pessoas. Sentimos privilegiados, ó Pai, por isso. Porque um Deus tão poderoso, tão grandioso, ó Pai, escolhe seres humanos pecadores. Por isso nós nos colocamos na tua presença e pedimos que cubra-nos com o teu manto de misericórdia e justiça e dá-nos o Espírito Santo para que a mensagem seja falada e feita segundo a tua vontade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Eu quero pedir para que você abra a Bíblia em Lucas, capítulo 4, verso 16. Capítulo 4, verso 16. Eu vou aqui compartilhar o meu material aqui, tá? E aí você vai entender aqui o que eu quero dizer com esse capítulo, tá bom? Ok. Eu acho que está tudo ok aqui, né? Muito bem. Olha aí, ó. Essa é a minha tela de compartilhamento aí. E eu vou trabalhar hoje, né, em algum tempo aqui, sobre essa palavrinha que chama-se Goel. Goel, tá? Essa é uma palavrinha hebraica que ela tem a ver com a ideia de resgatar ou libertar, tá? Só para você ter uma ideia como acontecia naquela época, né? Muitas vezes a família ela entrava em dívida e aí os seus familiares, o pai, o responsável não podia pagar a dívida e aí então a família era levada como escrava para o credor. E aí um parente mais próximo poderia resgatar, não é que poderia resgatar, mas quais eram o preço do resgate? Teria que pagar a dívida, tá? Teria que pagar a dívida. Pagando a dívida, esse parente mais próximo resgatava. Então tinha a ideia, o Goel tinha duas ideias, a ideia do resgatador, a ideia, né, do libertador, ou a ideia do vingador também, né? O camarada ia lá para vingar também a família. No caso do nosso grande mestre e salvador Jesus Cristo, ele pagou a dívida, viu, irmã Dodora? Pagou a dívida em nosso lugar. Jesus Cristo é o nosso Goel. Ele é o nosso resgatador. Ele é o nosso libertador. Uma dívida que nós não teríamos condições de pagar. E ele veio e pagou, e o preço foi um preço de morte e morte de cruz, né? Então, diante dessa ideia de que Cristo é o nosso resgatador, Lucas 4, verso 18, tá? Acho que eu falei 16, é 18, tá? Ele tem justamente o próprio Jesus. Eu sempre gosto de pedir para você abrir a sua Bíblia, porque na sua versão você está acostumado a ler, né? Às vezes a gente coloca um texto aqui que não é a versão que você está acostumada. E aí, quando a gente lê na nossa versão preferida, né, a gente sente melhor, parece que o texto fala mais claro para a gente, né?
Então, o versículo 18 de Lucas 4, Jesus diz assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu quero chamar a atenção para você para o início do texto, tá, abençoado do Senhor? Tá? Então, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Muito embora esse texto ele tenha o foco no libertador, em Cristo, ele usa 4 verbos e verbos de ação, está sempre fazendo, sempre executando, muito embora o texto ele tem uma partida do Espírito Santo. O próprio Jesus dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. E aí você pensa nos 4 verbos agora. Então, o Espírito Santo está junto com Cristo aqui nessa ação. A mesma coisa acontece comigo e com você. Não existe obra espiritual executada, bem executada, sem a ação do Espírito Santo. Então, eu quero, nesse início, valorizar essa pessoa extraordinária que o próprio Jesus Cristo enfatizava em sua vida. O próprio Paulo, quando se falava a respeito do batismo, ele falava, vai vir um que esse vai batizar, né, com o Espírito, com o fogo, né, com o Espírito e com fogo. A ênfase, e o texto, a irmã White chega a dizer que o assunto que Jesus mais demorava era o assunto sobre o Espírito Santo, tá? Então, ao longo dessa mensagem, você vai ver que a ideia dessa mensagem é mostrar que Jesus é o nosso Goel, é o nosso libertador. A forma que ele trabalhava. No entanto, o início dela mostra que Jesus não fazia nada sem estar sendo dirigido e guiado pelo Espírito Santo. Jesus, primeira coisa do dia que ele fazia era entrar na presença do Pai. Então, as 3 pessoas da divindade sempre trabalhavam juntos, sempre agiam juntos. Nós precisamos ter isso em mente. Precisamos fazer sempre pensando nessas 3 pessoas da divindade. Pai, o Filho e o Espírito Santo estão sempre unidos. Sempre unidos. Nós sempre buscamos, como Jesus, essa é a ideia. Sempre buscamos o Espírito Santo, porque é ele que vai dar essa forma, essa mentalidade, essa busca do poder ilimitado de Deus. Lembra de uma das nossas ênfases aqui? Crer que o poder de Deus é ilimitado e viver sobre esse parâmetro. Tá? Então, vejam, amados, primeiro ponto aqui, primeiro verbo é evangelizar, não é isso? É evangelizar. Tá? Então, a palavra evangelion, que é do grego, quer dizer boas novas ou boas notícias. Então, quando Jesus diz assim, olha, o Espírito Santo me ungiu, né? Me ungiu, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, ele está falando assim, eu vim dar boas notícias, porque os pobres eram marginalizados naquela época. Eles eram injustiçados, eles eram oprimidos. Sabiam disso? Eles não tinham razão para nada, a justiça não os beneficiava. Muito pelo contrário, a justiça beneficiava os ricos. Os que os ricos falavam praticamente se tornava justiça. Então, Jesus ele vem dizendo assim, olha, eu vim trazer boas notícias para você. Ei, irmão, eu vim trazer boas notícias para você nessa manhã, hein? Eu vim trazer boas notícias para você nessa manhã, tá? E aí, justamente, o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, aos romanos, diz assim, ó, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. É isso aí. Quando fala pela fé,
O justo vai viver com a conexão divina. É isso que vai dar vida. É isso que traz vitalidade para o justo. É isso que traz propósito. É isso que traz clareza. É a fé. E a fé não vem pelo ouvir, né? A fé não vem, não é dom de nós, né? Mas vem de Deus. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, tá? Então, amados, não esqueça que o evangelho são boas notícias, boas novas. E aí ele vem numa constância e num crescimento. O segundo verbo é proclamar, proclamar. Esse verbo é um transitivo direto e pronominal, né? Ou seja, é declarar publicamente em voz alta e com solenidade, anunciar. Então, veja, ao mesmo tempo que você precisa se fazer ouvido, ao mesmo tempo que as pessoas precisam ouvir, isso precisa ser feito com uma certa solenidade. Que bacana, né? Precisa ser feita com uma certa solenidade, precisa ser proclamado. Então, todo aquele que foi ungido pelo Espírito Santo, ele não pode esquecer que ele tem uma mensagem a proclamar. Ele tem uma mensagem a proclamar. Ele precisa estar sempre em movimento. Só que proclamar o quê? É esse que é o X da questão. Proclamar o quê? Libertação aos cativos. Libertação aos cativos. Pessoas que estão presas, né? Pessoas que estão presas. Pessoas que foram, de alguma maneira, convencidas pelo poder contrário. E deixa eu falar um negócio para você, viu, amiguinho? Tem muita gente, viu? Tem muita gente convencida do contrário. Um outro dia eu estava dando um estudo bíblico e o irmãozinho disse assim: pastor, mas a Bíblia está falando assim, mas cada um entende de um jeito. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Se a Bíblia está falando que é vermelho e cada um muda a cor do jeito que quer, né? Vai ser azul, vai ser preto, vai ser amarelo, vai ser. Aí fica difícil. Como é que nós vamos ter um caminho para trilhar? Se a Bíblia fala que é azul e o camarada pode mudar a cor do jeito que ele quiser, a cor que ele gosta, preferência. Ah, não, azul eu não gosto, não. Que negócio é esse? Azul, eu sou mulher? Não, tem que ser rosa. Se a Bíblia diz que é azul, amigo, é azul e acabou. Porque a palavra de Deus, lembra nós falamos? O que ela diz, eu creio. O que ela não diz, eu não creio. Então, nós precisamos proclamar um evangelho eterno, que esse evangelho tem o objetivo de libertar as pessoas cativas, presas, escravas, né? Escravas. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos proclamar esse evangelho com uma certa nobreza, viu? Com uma certa solenidade. A Bíblia diz assim, ó, não lançai pérolas aos porcos, viu? Não gaste tempo com o que não deve gastar. É por isso que o Espírito Santo precisa estar com a gente, porque essa linha é muito tênue, viu? É muito tênue. Como ter sabedoria para falar na hora certa, para a pessoa certa, não é isso? E as coisas certas. O Espírito Santo traz esse equilíbrio. E é por isso que eu e você precisamos buscar. Estamos buscando, estamos em movimento, estamos no caminho. Como diz o pastor Wagner, o caminho se torna mais importante que a chegada. Porque se você estiver no caminho errado, irmão, você vai desembocar onde, hein? Você tem que estar no caminho certo, senão você vai chegar a ter surpresa lá no final do caminho. O terceiro verbo desse texto é o seguinte: é restaurar. Não é assim? Se você está acompanhando o verso bíblico aí, tudo isso tirando do verso 18, tá? Né? Ele diz assim, ó, proclamar libertação aos cativos e restauração. Restauração do quê? Né? Aí vem, né? Olha só, restauração da vista aos cegos. E aí é um verbo, né? Também é um transitivo direto. A ideia é recuperar a posse ou domínio de alguma coisa perdida. Aí o dicionário até dá um exemplo: restaurou a faixa de terra invadida, né? Mas aqui, então veja, restaurou, perdeu, agora está recuperando, restaurando. Então, o ser humano
ele tinha a visão perfeita espiritual, lembra? No Jardim do Éden, né? Só que acabou negociando isso com a serpente. E aí, irmãos, em vez do pastoreio divino, o ser humano foi pastoreado pela serpente. É. E o pastoreio da serpente é um pastoreio maligno, né? É um pastoreio maligno. É um pastoreio ofensivo. E o ser humano perdeu de vista os planos de Deus. Então, o propósito do evangelho, das boas novas, das boas notícias, é restaurar a vista aos cegos. E é óbvio que aqui não são cegos fisicamente, né? Aqui são cegos espiritualmente. E você sabe que a gente pode correr, nós podemos correr nesse risco, viu? Nós estamos com a palavra na mão, mas nós podemos correr o risco de não estar enxergando conforme Deus quer que a gente enxergue. Por isso a gente precisa pedir, Senhor, me ajude a enxergar conforme o Senhor quer que eu enxergue. O apóstolo Paulo chega a dizer assim, ó, que nós precisamos de uma renovação do entendimento, da nossa mente. Porque quando muda a nossa mente, tudo muda, né? Tudo muda. A gente acha que o mundo tem que mudar, na verdade, quem tem que mudar não é o mundo. Quem tem que mudar sou eu. Eu que tenho que mudar. As pessoas fazem mal para mim, eu acho que as pessoas têm que mudar. Na verdade, quando existe a mudança em mim, eu entendo que aquela pessoa, não é ela que está fazendo mal, ela está sendo usada pelo inimigo para fazer o mal. E aí muda tudo. Muda tudo. Em vez de eu perseguir a pessoa, em vez de eu querer mal a pessoa, de eu xingar a pessoa, querer brigar com a pessoa, sabe o que que eu faço? Eu coloco essa pessoa no altar do Senhor e falo para Deus assim, Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa. Ela não sabe que força está sendo usando-a, mas eu sei. Então, quando a minha mente é mudada pelo Espírito Santo, a minha visão é mudada pelo Espírito Santo, tudo muda. Aí eu estou na igreja, eu começo a criticar a igreja também, né? E aí o que acontece? Quando eu mudo, a minha mente muda, eu começo a orar pela igreja. Ah, porque fulano, porque ciclano. O pastor Wagner, o Bola, a irmã Fátima, o Luiz Bispo. E eu vou encontrar, irmão, se eu falar um negócio para você aqui, ó. Desculpa falar assim, então, a minha linguagem é uma linguagem simples, né? A minha linguagem é uma linguagem simples. Mas a gente encontra defeito em todas as pessoas. Todo mundo tem defeito. Se você quer encontrar defeito em mim, você vai encontrar. Eu ser pastor da sua igreja. É só ser pastor da sua igreja. É uma coisa legal, sabe? Essas transferências, viu? Quando a gente chega no distrito, parece que a gente é o pastor perfeito. Aí passa um ano, já começa. Já começa, né? Passa 2 anos, 3 anos, ainda bem que a igreja muda a gente cada 4 anos, 5 anos. Irmão, se eu falar um negócio sério, todo mundo tem defeito, mas todo mundo também tem qualidade. Sabe? Sabe o que o Espírito Santo faz com a gente? O Espírito Santo faz com a gente o seguinte: aproveitar as qualidades das pessoas e orar pelos defeitos delas. É isso que o Espírito Santo faz. Aproveitar a qualidade das pessoas, as qualidades, e orar pelos defeitos delas. Sabe? Restauração da vista aos cegos. Eu espero que você esteja nessa direção, sendo restaurado. Eu espero que a Sala 57 aqui, através do poder do Espírito Santo, através das mensagens, tenha ajudado você a ser restaurada a sua vista. A minha também. Porque eu não posso dar para as pessoas, amigos, o que eu não tenho. Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu só posso entregar na mão das pessoas aquilo que eu experimentei, aquilo que eu tenho. E na hora que eu chegar nesse momento, nesse patamar,
Aí eu falo, é tão bom a gente enxergar de uma forma límpida, clara, não é? Você sabe que quando eu estava até os 39 anos, mais ou menos, eu me gabava, né? Eu falava assim, não tem ninguém que tenha a vista melhor do que a minha. E eu enxergava assim tremendamente. Eu falava, até poderosamente, eu enxergava assim. E aí, depois que eu passei dos 40, 40 e pouco, parece que as coisas começaram a ficar meio embaçadas. E hoje, para ler de perto, eu preciso disso aqui, ó. Às vezes nem colocar direito, preciso colocar o óculos. Mas quando eu coloco o óculos, sabe o que acontece? A letra que estava embaçada, ela fica clarinha. Talvez é isso que o Espírito Santo faz em nossa visão, em nossa mente. Sem o Espírito Santo, está tudo embaçado, se encontra defeito em tudo, maldiz tudo, né? Você não sabe nem, com meia hora que você levantou, você já respirou, já caminhou, os movimentos, centenas de músculos, centenas de neurônios, já bebeu água, já fez isso. Olha, no mínimo uma dezena, algumas dezenas de bênçãos você já recebeu. Quando o Espírito Santo trabalha, você enxerga isso. Mas quando não, sabe o que acontece? Você sai de casa, recebeu uma centena de bênçãos, e a primeira coisa que acontece, eles vão tropeçar umzinho de nada, você fala, o dia já começou errado. O dia já começou errado. De centenas de bênçãos recebeu, uma coisa aconteceu, o dia já começou errado. Restaurar a visão. Restaurar a visão. Eu estou falando de pessoas que estão caminhando já no processo. Agora, imagina aqueles que nem sabem disso. Como é que eu posso criticar o que nem... Se eu que conheço, gente, já estou titubeando, como se diz, né? Trocando ali os passos. Agora, imagine aquele que nem sabe, irmão. É clamar mesmo, é clamar, porque são pessoas que estão vivendo numa visão diferente. E você percebe que vem numa sequência o texto. Olha só, só para você ter ideia, vou voltar aqui, ó. A primeira é evangelizar, é boas notícias, boas novas. Então tem coisa boa. E aí ele fala, primeira coisa boa é proclamar. É falar desse evangelho, porque esse evangelho vai libertar os cativos, né? A outra coisa boa é restaurar, porque esse evangelho, quando é proclamado, ele tem o objetivo, com o poder do Espírito Santo, de restauração. Eu preciso acreditar nisso. Quando eu vou para proclamar, eu também vou para restaurar. E aí, quando eu restauro, quando a pessoa enxerga, é inevitavelmente que aconteça a libertação. Porque aí ele diz, né, esse verbo aqui, ele coloca justamente nesse contexto aqui, né, para pôr em libertação os oprimidos. Pôr em libertação. E como o pecado oprime, hein? Como o pecado tem uma opressão maligna, gente. Terrível, terrível. A gente sabe disso, porque nós somos pecadores. Mas a gente enxerga, irmãos, situações terríveis, terríveis. É um verbo transitivo direto e substantivo, né? E pronominal. Pronominal. Saiu. É pôr-se em liberdade, tornar independente ou conquistar a própria independência. Ou seja, quando o evangelho chega em nós, nós nos tornamos livres. Só que tem gente que acha que fica preso, está preso, esse negócio de igreja, está preso no pecado, nas drogas, isso é que é prisão. Isso é que é prisão. Você sabe que um outro dia eu vi uma matéria no telejornal de um morador de rua, que ele estava lá coberto, no meio da rua lá, e quando foram levar lá um café da manhã para ele, abriu, ele estava morto. Estava morto, né? Quantas pessoas morrem, moradores de rua, especialmente nessa época do frio, né? Quantas pessoas morrem? Quantas pessoas morrem de overdose de droga, né? Quantas pessoas morrem porque outro matou por causa de droga? Jesus, ele veio libertar, trazer libertação. E talvez a maior anseio, irmãos, eu fico pensando assim, como tem gente que não se envolve na pregação do evangelho? Que conhece. Alguma coisa está errada. Como é que eu estou com a Bíblia na mão?
Eu conheço o evangelho e eu não me envolvo na pregação desse evangelho se ele tem esse propósito tão bonito. É algo poderoso que vai ajudar pessoas. Eu estou vendo pessoas caindo do meu lado, morrendo do meu lado, sendo oprimido do meu lado, e precisa de cura, de libertação, mas eu não estou nem aí. Alguma coisa está errada no processo. Não é possível. Então, esse texto é tão pequeno, verso 18, do capítulo 4 de Lucas, mas ele é tão reflexivo, ele é tão profundo, ele fala tantas coisas, porque ele começa mostrando que há uma unção do Espírito Santo em nossa vida. E assim como foi na vida de Jesus. E essa unção tem um propósito claro. Trazer boas novas às pessoas que estão presas, que precisam ser libertas, sabe? E essa aqui tem a ver com a opressão, os oprimidos, a opressão do pecado. Esse é o pior. Porque até pessoas que não bebem, não fumam, que não usam entorpecente, não são sanas. O pecado traz uma insanidade na vida de qualquer pessoa. Olha o rei Davi no momento da vida dele, quando ele tem aquele momento com Betseba. Olha a insanidade que acontece na vida dele. Olha a insanidade que o pecado traz. Você percebe que, por exemplo, uma mentira, ela traz a outra mentira. O indivíduo, para sustentar uma mentira, ele precisa de dezenas de mentiras. Enquanto o indivíduo não entender, não for liberto disso e falar e confessar, olha que milagre que Deus coloca. Arrependimento e confessar. Quando ele confessa, interrompe um ciclo maligno do pastoreio da serpente na vida dele. É só se permitir ser pastoreado pelo pastoreio divino, que é a tua palavra, a mensagem, né? Queridos, Deus quer quebrar esse ciclo na vida de muitas pessoas. Deus quer quebrar esse ciclo. Deus quer entrar com providência imediata. Imediata. E para isso, ele nos busca, nos tira de onde estávamos com um propósito, para que possamos ser a parte visível de Deus para as pessoas. Sabe? Esse é o grande evangelho. Esse é o grande evangelho. É o evangelho da plenitude. Ele nem a tumba o segurou. Nem a tumba o segurou. Ele não está mais na tumba porque ele saiu de lá. Ele saiu de lá. Diz a Bíblia que ao terceiro dia ele ressuscitou. Sabe, amados, o poder de Deus é tão grande, é tão poderoso, que nada e nem ninguém nesse mundo pode conter o poder de Deus. Nada e nem ninguém nesse mundo pode conter o poder de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Ela tem poder para criar, ela tem poder para ressuscitar, ela tem poder para restaurar, ela tem poder para trazer as boas novas às pessoas. Ela tem poder de mudar a vida das pessoas. Ela tem poder de mudar a minha e a sua vida. Ela traz libertação, ela traz cura. Qual é a bênção, amados, que você precisa? Qual é? Eu quero dizer um negócio para você. Não há nada impossível para Deus. Não há nada. Tudo é possível para aquele que crê. João, ele teve uma visão e ele viu um Cristo glorificado. Glorificado. Eu duvido que aquele que entende o poder de Deus, eu duvido que aquele que entende o poder de Deus não caia a seus pés. Não caia a seus pés. Porque não há nada e nem ninguém mais poderoso do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há. Não há. Só que as pessoas estão confiando nas suas próprias forças, né? As pessoas estão confiando nos seus próprios propósitos. Deus tem o seu propósito. Deus tem os seus planos.
E eu queria aqui encerrar com você, deixando essa imagem, essa figura na sua mente. Ei, Deus tem boas notícias para você. Deus tem boas notícias para você. Esse mundo não vai muito longe. João, no capítulo 21 de Apocalipse, ele diz: vi novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Amigo, eu e você precisamos sonhar dia e noite com isso, porque isso vai nos dar forças para permanecer fiel até o fim. Porque ninguém está falando que é fácil. Ninguém está falando que é fácil. Mas a Bíblia deixa claro que é possível. Aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Eu comecei com a frase de um grande amigo, eu termino com a frase de um grande amigo. Desse grande amigo. Bola sabe quem é, a irmã Fátima também. Ele gostava muito de uma frase que dizia assim: Deus perdoa pecados e não desculpas. Pecados os piores, desculpas nem as melhores. Boas notícias. E eu queria hoje fazer um pedido para você que está aqui na sala. E você que vai ver a sala também mais tarde. Que tal dar boas notícias para as pessoas hoje? Hã? Não sejamos nós portadores, às vezes é preciso, né? Mas não sejamos nós portadores ou dar ênfase nas más notícias, né? Às vezes as más notícias a gente gosta de dar mais rápido, né? Ah, fulano de lá adulterou, aí pronto, aí já começa, né? E parece que o mundo, em uma hora, sabe quem. Ainda mais se isso for uma pessoa que está, às vezes, se é um pastor, se aconteceu um negócio desse, parece que o negócio cai assim, internacionalmente, rapidinho, todo mundo já sabe. Mas o que esses homens fizeram? Qual a velocidade do que eles fizeram chega nas pessoas? Se chegasse na velocidade do que chega o negativo, irmãos, não é assim? Às vezes as más notícias a gente dá mais rápido, né? Mas, rapaz, a gente fica doido para poder falar logo, ser o primeiro a falar da desgraça do outro, né? Parece que quer ser o primeiro. Mas Deus nos chama para falar as boas novas, as boas notícias. E tem uma coisa boa que muita gente precisa, milhares de pessoas precisam ouvir. Sabe qual é? Jesus vai voltar. E vai dar fim a esse mundo de pecado e de dor. Essa semana eu fiz 2 velórios. Um na segunda e outro na terça. Não, um na terça e outro na quarta. 2 velórios. Uma irmã da igreja me acompanhou nos 2. E ontem ela disse: pastor, eu estou aqui em um velório e agora é de um familiar meu. Quer dizer, essa irmã foram em 3 velórios essa semana. Quem é que está feliz com um mundo desse, irmão? Quem é que está feliz no mundo desse? Me diz. Você não pode estar feliz num mundo desse. Você não pode. Um mundo onde crianças são assassinadas, famílias estão sendo desintegradas todos os dias. Separação dentro da nossa própria igreja, irmãos se separando. Cônjuges. Por mais que você fale que Deus odeia o divórcio, isso não faz efeito. Isso não faz efeito. Por quê? Porque parece que há uma coisa imutável no coração das pessoas. Imutável. Não tem como mudar. Não tem como mudar. Não tem remédio. E eu não estou aqui para simplesmente te falar do que as pessoas estão passando, não. Só estou falando como que o mundo está. O mundo está. Senhores que vai receber a sua aposentadoria de um salário mínimo na Caixa Econômica e quando sai é assaltado. Por jovens. Por jovens. Esse é o mundo que nós vivemos. Eu pergunto, podemos estar felizes com um mundo desse? De jeito nenhum. Eu posso até ter paz, porque Deus, ele é o Senhor da paz. E o Espírito Santo me faz seguir em frente.
Mas esse mundo precisa ter fim. Esse mundo precisa ter fim. E eu preciso entender isso de uma forma que eu não queira viver nesse mundo mais. Que eu almeje a volta de Jesus, preparo para isso e possa preparar pessoas para isso também. Quero, nesse momento, orar com você e clamar o Senhor. Senhor, me ajude a enxergar. Tire as escamas dos meus olhos, Senhor. Me ajude a olhar com a sua visão. Me ajude a escutar com a sua audição. Porque às vezes a gente escuta, né? E parece que a gente tem a paz no coração, irmão. Todo mundo que está ao seu lado é imperfeito. Nós vivemos num mundo imperfeito, de imperfeição. O mundo que nós vivemos é de pecado. Seja uma fonte a jorrar para a vida eterna na vida das pessoas, oferecer água fresca para as pessoas, porque as pessoas estão acostumadas a beber água morna e suja. Seja você água fresca e límpida para as pessoas, cristalina. Que eu seja uma água fresca e límpida para as pessoas, porque Jesus, ele é a fonte, né? Ele é uma fonte, e eu preciso beber dessa fonte, para que eu possa jorrar desta água. Porque quando as pessoas beberem dessa água, o Senhor Jesus disse, elas nunca mais terão sede. Elas descobrirão o verdadeiro sentido da vida. E você é uma pecinha importante para esse propósito ser cumprido. Boas novas! Boas notícias! Você entrar na casa de uma pessoa, amigo, não tenha medo de dizer para as pessoas assim, ó, amigo, eu vim trazer boas notícias para você hoje. Eu vim trazer boas notícias. Essa vida sua que você está levando tem os dias contados, porque Deus vai intervir na sua história. Amém? Deus vai intervir na sua história. Tem muita gente que está precisando ouvir isso hoje. Tem muita gente que amanheceu chorando hoje, irmãos. Tem muitas mães que amanheceram chorando hoje. E não sabe o que fazer, porque parece que não tem solução. Parece que não tem. Tem muita gente que vai dar cabo da vida hoje, porque entende que não tem mais solução para ela. Mas eu e você sabemos que que tem solução. Eu e você sabemos que tem. Quantas pessoas você já atendeu chorando? Eu já atendi muitas pessoas. Muitas pessoas. Precisamos acreditar que o poder de Deus é ilimitado. E precisamos viver sobre esse parâmetro. E você e eu podemos ser a parte visível de Deus para as pessoas. As pessoas precisam, não é que podem, elas precisam acreditar mais em Deus, porque você existe. Elas precisam acreditar mais em Deus, porque você existe. Deus abençoe você, viu? Irmã Giovani, irmã Raquel Pinheiro. Deus abençoe todos vocês, amados. Vamos firmes, hein? Esse exército, ele precisa continuar firme, precisa continuar marchando, precisa continuar dando o sonido certo na trombeta. Não cochila, irmão, hein? Não cochila, porque aquele que nós servimos, ele não dorme nem dormita, e nem dormita, porque ele tem um desejo enorme, sabe de quê? De fazer a grande reunião. Reunir os seus. Lembra que Jesus dizia, Jerusalém, Jerusalém, como a galinha junta seus pintinhos, lembra? Assim é a questão. Isso está no coração de Deus, isso vai acontecer. Assim como a galinha junta os pintinhos, Jesus vai nos juntar, Deus vai nos juntar, para que possamos agradecê-lo pessoalmente por todo esse processo que aconteceu, que ele fez em nossa vida. Eu acredito, amado, que você está nesse processo. Eu não posso falar que já alcançou, porque o próprio apóstolo Paulo fala, eu não julgo ter alcançado, né? Então, quem sou eu para falar que nós já alcançamos? Mas, encerrando aqui para orar, eu acredito que você já está nesse processo da evangelização, da proclamação, da libertação
e restauração. Eu acredito nisso. E é por isso que eu quero orar com você nessa manhã, para que você continue em movimento. Deixa Deus fazer o que quer fazer na sua vida, mas deixa Deus agir na sua vida. Senhor, eu não tenho controle de nada. Faço se eu quiser, do jeito se eu quiser, da forma se eu quiser. É o Senhor que manda e acabou. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado, Pai, pelo privilégio de ter a palavra de Deus em nossa mão. Salmo 119, versículo 105 diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, nos use para a tua honra e tua glória. Nos faça enxergar como o Senhor enxerga as coisas e as pessoas. Nos faça ouvir como o Senhor escuta, Pai. Nos faça falar o que o Senhor quer que falemos. Eu peço uma bênção sobre cada um aqui, Pai, que está aqui na sala 57 hoje pela manhã, buscando a unção do Espírito Santo. Que o Senhor nos batize com esse poder maravilhoso, com essa pessoa extraordinária que é o Deus Espírito Santo, para que hoje possamos cumprir cabalmente os planos que o Senhor tem para nós e que possamos dar boas notícias para as pessoas. Boas notícias. Tem muita gente que precisa ouvir. Pai querido, por favor, Senhor, repreenda a força do mal em nossa vida e repreenda a força do mal na vida das pessoas que nós amamos e que nós queremos entrar em contato hoje. Abençoe, Pai, a cada pessoa que nós estamos pregando o Evangelho, que estamos dando estudos bíblicos, que esses propósitos de Lucas capítulo 4, verso 18, seja cumprido na vida dessas pessoas, que sejam libertas e curadas para o teu reino. Peço essa bênção e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Isso aí, amigão. Isso aí. Louvado seja Deus, viu, querido? Mais uma mensagem de alimento sólido aqui na sala, né? Amém, pastor. Amém, pastor. E vamos para a rua, né, mano? Vamos para... Eu tenho dito que fora dos muros da igreja, há vida lá fora, né? E algumas vezes eu digo assim, irmão, sai da igreja, né? Vamos evangelizar, né? Vamos lá para o mundo onde o Senhor disse que não quer que a gente saia de lá, mas que Ele vai nos proteger do mal, enquanto no mundo para pregar o evangelho lá, né? Muitas boas notícias para dar, né, pastor? Não vamos ficar parados só nas más notícias, né? A própria palavra, como você diz aqui, né? Evangelho significa boas notícias, né, meu pastor? Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, viu, querido? Estamos juntos, pastor. Estamos sempre em movimento. Deus te abençoe sempre, que seu dia de preparação seja uma bênção. Logo depois aqui, sabe, vamos ter uma reuniãozinha para afinar aí algumas questões da sala. Amém. Obrigado, amigo. Deus te abençoe. Estamos Ei, juntos, viu, não pastor? sai não, antes de eu dizer, eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, amado. Eu também te amo, meu pastor. Te amo e você mora no meu coração. E não paga aluguel e ai de quem cobrar, que eu já aprendi esse negócio. Até, mas estamos aqui, pastor. Amém. Obrigado. Eita, vamos direto para o nosso testemunho. Irmão Ademar está esperando ali. Deixa eu chamar esse casal bonito. Abre o áudio aí, por gentileza, irmão. Por favor. Pode liberar o áudio do senhor, por gentileza. É só clicar E em eu cima. conheço esse casal abençoado, viu? É, Prazer, Solange. Prazer, irmão Prazer é Ademar. todo nosso. Bom dia, Sala. E bom dia, pastor Edivaldo também. Tive prazer de ter Mateuzinho, filho dele, como meu desbravador, um exemplo de desbravador, pastor. Prazer, pastor. Se não fosse. Foi lá no Flamboyant. Isso é um mito, irmão Ademar, irmã Solange, que o filho do pastor tem que ser o grande exemplo, o menino santo, a menina santa, sem problemas. Isso é um mito. O filho do pastor é filho como de qualquer outra pessoa. É claro, carrega uma responsabilidade maior por ser membro da família pastoral, ok.
mas é um ser humano. E às vezes a gente pega os filhos dos pastores e coloca num patamar que o filho do pastor e a filha ficam pressionados ao ponto de não gostarem da igreja por serem olhados com tanta sistematicidade na congregação. Isso é muito ruim. Pastor, a filha dele também foi conselheira junto comigo na IP Real, que era a junção da IP Rosa e Palmeira Real, né, que era da mesma idade. E foi muito bom trabalhar com ela também. Bom dia para os irmãos, muito Ô, obrigado. pastor Wagner, só cortando aí, eu acho que esse casal aqui é um casal assim que mora em nosso coração, né? Os dois são grandes influenciadores, né? A irmã Solange também, né? Lecionou bastante ali no NASP. E os meus filhos carregam assim grandes influências boas e positivas aí desse casal. Irmão Ademar, nossa, meus filhos amam. O Mateus, então, quando fala do irmão Ademar, né, fala com muito orgulho, né? Então, agradecendo em público aqui a bênção que eles têm sido, né? Foram aí, especialmente nessa época, né, irmão Ademar, desbravador aí. Sim. Amanda é investida líder, né? Amanda é investida líder. O Matheus está aí bom, trabalhando né? na ápice. Casal muito Parabéns abençoado. Minha para ela. gratidão aí, viu? Que legal, né? São histórias, e você que está aqui com a gente hoje vai entender por que que esse casal ele é tão importante para a gente em nossa caminhada como adventistas do sétimo dia. Bom, o senhor é o quarto filho de 7, o senhor nasceu em 1950, né, irmão Ademar? Sim. E a senhora, irmã Solange, quantos irmãos a senhora tem? Eu sou a terceira filha de 7 e nasci em 1961. Olha só, ambos tiveram os pais tiveram 7 filhos, né? E vocês têm quanto tempo de casados, amados? 39 anos. Eita, bênção de Deus. E quantos filhos? 4. Filhas. 4 filhas, todas meninas, hein? Rapaz do céu. Só meninas. 3 casadas e uma ainda estuda no internato lá em Engenheiro Coelho, faz faculdade. Já temos 7 netos. 7 netos. Família próspera, grande, né? Todas se formaram no NASP, né? A Emily que fez o final na Unisa, na Unip, mas também estudou, fez parte desde do ensino médio, tudo no NASP. O senhor se formou em História no NASP, porque o senhor também trabalhava no NASP, né? O que o senhor fazia lá? Trabalhei, sim. O que você fazia lá? Eu fazia toda a costura no NASP. Eu sou alfaiate, eu sempre trabalhei com confecção. E, no momento, estou fazendo 10 fardas dessa de departamental lá para Angola. Que legal. O senhor costura desde que idade, irmão Ademar? Olha, na verdade, desde 4, 5 anos já costuro, mas roupa mesmo dos 7 e com 9 anos eu já fazia as roupas de clientes do meu pai, já eu era um dos costureiros bons dele, né? Com 12 anos já fiz o blazer, o paletó, já inteiro, com gola, manga completo, né? 12 anos de idade, né? Trabalhando. É isso aí. Tá vendo, irmã Solange? Casou com homem trabalhador, né? Muito. Muito trabalhador, né? Que lindo isso, né, queridos? Que lindo. O senhor e a senhora fazem parte dessa história que a gente vai contar agora. A raiz, né, da sua família é a raiz da família que trouxe o adventismo para o Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses avós, tataravós que o senhor tem, e essa história de como, irmãos, você vai estar vendo aqui agora, a gente vai ver a origem da história do adventismo no Brasil em Gaspar Alto. Sim. Muito importante. Lajeado Baixo, Gaspar Alto, essa história roda muito por ali. E você vai conhecer agora. É tudo pertinho ali. Você vai conhecer agora de primeira mão, você que é adventista que está aqui, como é que o adventismo chegou no Brasil com gente da família que trouxe o adventismo para o Brasil. Isso é muito significativo.
É a história viva, irmãos, porque o irmão Ademar conhece a história desde os alemães que vieram para cá, um trabalho que eles tinham, e a família falou assim, ó, você é um garoto já comprometido, está envolvido com a igreja, nós vamos contar isso aqui para você, para a nossa história se perpetuar. E é muito legal isso, irmãos. O Antigo Testamento todo, a história de Israel toda era assim, os pais contavam para os filhos as histórias, e eles recontavam, e nós chamamos isso na teologia de tradição oral. Tradição oral, isso é muito importante. E o irmão Ademar, ele tem detalhes de como o Adventismo chegou no Brasil, que ele ouviu das pessoas que viveram isso. Sim. E a gente quer ouvir um pouquinho disso. Daqui a pouco a gente chega nesse lenço amarelo aí, que está no seu pescoço, que é a paixão da família também. Sim. Como é que foi isso aí, irmão Ademar? Conta pra gente. Eu era novinho ainda, eu não lembro muito bem, mas de 11 a 13 anos, mais ou menos. Eu era desbravador ainda. E meu avô, Oswaldo Ludovico Fugner, com a avó Cristina, né? Eles me sentaram um dia na mesa lá e falaram, olha, a gente vê você despontar assim tão bem assim, a gente crê que você vai ser um grande homem na nossa igreja aqui, coisa, né? Nós precisamos contar para você essa história. E foram contando a história, e foi vários sentados assim, que eles gostavam de contar essa história, e falaram que queriam deixar um legado comigo, assim, contando tudo que eles sabiam a respeito do início da obra no Brasil, sobre a vida deles, sobre a vida da família, né? Foi muito bom isso para minha edificação espiritual, moral e tudo mais, né? Assim, aquela preocupação que eles tiveram comigo, né? Daí irmão Ademar, quem foi Guilherme Belos? Guilherme Belos foi quem recebeu lá num comércio do Hort, e na Águas Claras, que a gente chama lá de Cedrinho. E ele, ao comprar as coisas no comércio lá, e era um pouco longinho de Gaspar Alto, ele estava de carroça lá, e quando ele comprou sabão também, aquilo não era empacotado, né? Vinha em pedaços, pedra de sabão, dizia, né? Então, foi enviado num folhetos, né? Numa literatura que veio ao porto de Itajaí, de lá foi passado para um fugitivo que estava saindo lá e acabou indo àquela localidade em Águas Claras com alguém que era um bêbado, e ele trocava por pinga, por cachaça, aquilo. E naquele comércio eles vendiam aquele produto era tipo um secos e molhados, tudo, e era tipo um boteco ao mesmo tempo, né? Inclusive, lá daquele comércio, a gente conhece muito bem, e a nem 100 metros de lá você tem uma esquina assim, tem a Igreja Católica, do lado um hospital onde nasceu a Emily, a nossa filha que deu testemunho ali. E a gente... Guilherme Belos. E esse Guilherme Belos chegou em casa e daí se deparou com as mensagens que tinha nessa literatura, né? E não foi por acaso, né? A gente sabe que Deus move tudo, faz tudo acontecer, né? Então, o Espírito Santo, ele foi no mercado, trabalha de todas as maneiras para que alguém possa conhecer a verdade, né? Ele foi no mercado, irmão Ademar, e no mercado as pessoas envolviam
os produtos do mercado em literatura adventista, porque para eles não tinha utilidade aquilo. Sim. E eles envolviam. O Guilherme Bels leva esse material para casa e começa a ler aquelas partes da mensagem adventista. Encontra o sábado ali. Sábado e volta de Jesus, né? Foram as mensagens que tinha ali. E quando meu bisavô, né? Eu não cheguei a conhecer meu bisavô, né? E ele soube dessa história, né? Ele assim se achava que ele era tinha que cuidar de todos aqueles que vieram na mesma imigração para o Brasil, né? Então era sentado algum aqui, algum lá, era em Brusque, que tinha uma vilazinha em Lajeado Baixo, outra em Gaspar Alto, foram se assentando essas famílias, Benito Novo, Blumenau, Joinville, todas essas cidades alemãs, que hoje são cidades alemãs, daquela época em diante eles foram colonizadas por esses alemãos. E também de italianos, os alemãos eram todos praticamente luteranos, os italianos eram todos católicos. Em Lajeado, por exemplo, tem a igreja católica e os moradores em volta, e a igreja adventista e os moradores em volta. Hoje já está um pouco misturado, mas era assim... Bem separado. Em volta da igreja moravam os moradores dessa religião, né? O seu bisavô ficou preocupado com Guilherme Bels e foi lá conferir que negócio é esse. A loucura que estava acontecendo lá na cabeça do colega dele. Chegou lá, num sábado ele estava todo arrumadinho, né? Ele disse, que é isso? Você está indo para um casamento? E então Guilherme Bels falou, e hoje é sábado, ele vai estar adorando a Deus no sábado agora, e tal. Ele disse, pois é, por isso que eu vim aqui, porque eu quero saber dessa história, que não está bem contada, né? E aconteceu toda aquela conversa, ele mostrou, fez tipo um estudo já com o meu bisavô, né? E na hora ele se rendeu a verdade, né? Aquela loucura do colega dele, e disse ele, meu avô disse sim, que ele falou depois para a família quando voltou, né? E voltou louco também. Irmãos, a gente está falando aqui da origem do adventismo no Brasil, queridos. Você é adventista, irmã José Pires, por causa disso. Odilon, a gente entrega livro do Grande Conflito hoje porque aconteceu isso ali com a família dele. Olha que coisa extraordinária, né, irmã? Né, irmão? Você que está adorando com a gente. Irmã, não é lindo isso, né? A gente ainda ter a opção e a alegria de receber essas informações. Eu sempre preguei sobre isso, fiz palestras, mas é a primeira vez que eu vejo, ouço de gente da família contando a história de como o adventismo chegou no Brasil. E é para a gente uma honra isso, viu, irmã Solange? É uma alegria ter vocês aqui. Muito legal. Esse, eu não sei se confere, porque isso é dado de internet, nem sempre o dado da internet é fiel ao processo, mas esta aqui me parece ser, eu vou mostrar já para vocês, aqui onde Guilherme Bels e a irmã Joana Bels estão sepultados. Eu vou mostrar para vocês aqui, queridos. Ó. Aqui são os 2 primeiros adventistas no Brasil. Que coisa poderosa isso, né? Olha como chegou, né? Tá aí, ó, pioneiros. Guilherme Bels, 1835, e Joana Bels, 1841. Exato. Aqui em Gaspar Alto, aqui, né? Aqui descansam aguardando a segunda vinda de Cristo. Exatamente. Que coisa mais... muitas vezes lá visitar esse lugar. Aqui é o sepulcro deles. Estão descansando juntinhos, aguardando a vinda de Jesus. Irmã Esmeralda, o adventismo chegou no Brasil, foi assim, por isso a senhora é adventista hoje, viu? Que coisa linda. Eu vou mostrar umas fotos aqui, irmão,
E daqui a pouco eu quero falar com o senhor e com a irmã Solange sobre Clube de Desbravadores, que aí eu convoquei uma galera do desbravador para ouvir isso. Vai ser muito legal isso aí. Deixa eu mostrar umas fotos que o senhor mandou para mim. Eu queria que o senhor fosse narrando para mim o que significam essas fotos, quem são essas pessoas, tá bom? O senhor vai vendo aparecer na tela do seu celular ou computador que o senhor está aí. Bom, vamos lá. Eu vou aumentar aqui. Quem é essa senhora aí que eu estou mostrando? Essa é a Mari Firme Faulkner, né? Ela veio... Bisavó. Bisavó minha, que veio da Alemanha já como professora formada, né? Então, ela dava aula em casa, né, para toda a comunidade lá, né? E essa lindinha aí, essa quem é é? a Cristina, minha avó. Cristina Olhen Faulkner. Ela era muito famosa, assim, ela contava histórias em capítulos no MV, né? Na Liga MV, que chamava, né? Então, e era a parte pessoal, mais esperada do MV, sempre era a história esse pessoal aqui, irmã depois que ela faleceu, foi substituída por um filho mais velho dela, o tio Alfredo, né, que também era muito historiador, né? Esse pessoal que eu estou mostrando aqui, irmão Ademar, todos são adventistas também dessa leva, dos primeiros adventistas no Brasil. Sim, sim. Esse bonitão aqui, quem é? Esse é o Oswaldo Ludovico Faulkner, meu avô, né? Então, eles já aceitaram no mesmo momento que o bisavô chegou e mostrou a verdade ali constatada, né? E naquela época o pai dizia e acontecia, ninguém recusava, né? O seu bisavô foi até Guilherme era o Bels, filho foi até Guilherme do Bels. primeiro, né? Quando o seu bisavô volta, o seu avô recebe do seu bisavô a informação sobre a fé e já leva o seu avô para a experiência do adventismo, porque nessa época o pai mandava na família, né? Diferente de hoje, que a gente não está tendo muita autoridade aí na família, infelizmente. Esse moço aqui, quem é? Esse é o bisavô, Roberto Faulkner, né? E esse foi o que conversou com Guilherme Bels. Ele já veio, assim, pequeno da Alemanha, com o pai, que era o Augusto Faulkner, né? Certo. Aqui, que foto é essa aqui com o pessoal junto aqui? Sim. Família. Do bisavô e da bisavó. São os familiares que vieram da Alemanha, né? Esse aqui que você está vendo é o bisavô que teve a conversa com o Guilherme Bels, aqui a bisavó e a família toda. Sim. E aqui é a origem. Essa casa, hoje eu conheci do jeito que ela está lá, toda assim. Hoje ela tem aquela parte central só. E um primo meu, que é pastor jubilado já, né, o Roberto Faulkner, assim como ela está ali, ó. Ele restaurou ela, né? Mas deixou tudo original, essa parte da estrutura assim, com tijolos, né? Isso tem não mais mudou de 140 nada. anos essa casa. Isso aqui é a casa dos primeiros adventistas no Brasil, gente. Sim, ela serviu como a primeira igreja, a primeira escola, a primeira igreja. Ó, você, irmão, que está ouvindo aí, ó. Isso aqui é lindo demais. Ó. Aqui é a eu primeira vivia escola, lá nesse entorno, né? Primeira escola, primeira igreja. O irmão Ademar vivia nesse entorno criança aí, ó. Aqui foi a primeira escola, a primeira igreja. Não tinha adventista em canto nenhum nesse Brasil. E a história da igreja estava começando aqui, né? Isso aqui, que dados são esses aqui, irmão? É um documento, né? Sim, esse documento. Isso é um documento que o primo do meu esposo, o pastor, né, José Roberto Faulkner, ele postou lá no Facebook dele, e a gente deu uma olhadinha e achamos interessante. Ali fala do Augusto, que é o pai do Roberto Faulkner, né? Que é pai de Oswaldo. A data de nascimento dele, em março de 1824, e aí de onde veio,
É uma informação, assim. Depois é o ano de nascimento do filho. E os irmãos, os filhos dele, que são irmãos do Oswaldo Ludovico, meu avô, né? Os tios da minha mãe. Vamos ver mais um pouquinho de foto, que isso aqui é o registro da igreja, então quero que os irmãos conheçam. Essa agora, que é isso aqui? Não era no começo, assim, aqui já a minha esposa, minha filha mais velha está lá no colo dela, né? Aqui, né, irmã? A senhora antes da chapinha. Porque no antes começo... da chapinha, né, irmã? Antes da chapinha. Esse aqui é o senhor, irmão? Esse aqui é o senhor? Primo. Não, ele está ao meu lado. Aqui, né? Aqui é o senhor. E a nossa filha mais velha, a Emily. Essa foto aí tem Foi em 84, anos. Isso. É 84. Em 84. Deixa eu mostrar uma outra aqui, que aqui, daqui a pouco eu volto para essa foto, eu quero mostrar. Essa é a minha família. Tá, aqui nós estamos... aqui. Eu quero a foto que o senhor me mandou do outro desbravador. Tem uma outra foto desbravador que o senhor mandou? Tem. Eu vou achar aqui. Enquanto isso, descreva essa foto aqui para a gente. O que é essa igrejinha linda aqui, irmão? E esse povo bonito aí? É um lugar que teve muitas festividades, já sempre é feito comemorações ali, né? Essa já é, não sei que versão de igreja reformada já, né? Mas nesse exato lugar... A primeira igreja do Foi Brasil. a primeira igreja adventista do Brasil, né? E sempre tem algum soalho, algum madeiramento ainda preservado daquela época, né? Preservado ainda. O púlpito. Então, assim, essa é a primeira igreja adventista no Brasil. Exatamente, em Gaspar Alves. Porque, na verdade... ali foi a primeira escola também, né? Aqui, né? Era o colégio, né? O senhor... essas igrejas, primeiro, todas foram feitas em madeira. Sim. E que depois elas foram para a alvenaria. Eu tenho algumas fotos da terceira construção em Lajeado Baixo foi de alvenaria. A terceira, as duas primeiras todas de madeira. Era um branquinho, assim, madeira. O senhor fez parte de, se não o primeiro, que tem uma discussão de um clube de São Paulo, essa coisa toda, né? Mas um dos primeiros clubes de desbravadores do Brasil. O senhor chegou a costurar algum uniforme? Sim. O primeiro uniforme que a gente entende no Brasil, eu já tinha 9 anos e ele foi inaugurado em 20 de abril de 60. Na época não tinha investidura, porque não era lenço ainda, era com gravata, né? Era uma gravata. Gravata, tinha marrom e preta para os líderes e para os desbravadores, né? E o senhor chegou a costurar? Sim. Em 58, o pastor Fairab chegou no Brasil, né? Ficou 2 meses no IAE, né? Para aprender a língua, né? Ele chegou em Santa Catarina e a gente... a pregação do Henry Fairab é muito, muito empolgante, muito emocionante. Ou a gente tinha que dar risada ou chorar de emoção, né? Mas tudo era muito engraçado, às vezes as coisas que ele falava que não combinavam, assim, então ele a gente tinha um sotaque, né? Um sotaque misturado. Um amigo meu disse que ouviu ele pregando uma vez, ele disse assim: se eu for para o céu e ficar tocando harpa, vestido de branco em uma nuvem, eu não querer ir para o céu. Ele tinha um sotaque, né? Mas falando em Fairab, deixa o pessoal que não conhece, deixa eu apresentar o pastor Fairab para vocês.
e o irmão vai dizer para a gente qual a importância do pastor Fairab para o adventismo no Brasil. Ele aqui está cantando num quarteto. Ó. Sim. Tens vida em olhar para a cruz de amor. Pastor Fairab é esse aqui, ó, já descansou no Senhor, esse homem de Deus aí, que vai chegar em 58 no Brasil e vai criar no Brasil. Ele estabelece tanto os clubes desbravadores como também o Arautos do Rei, a primeira formação. Ó. Jesus, olhai para mim, ouro e bens perdem seu valor, na glória que vem dessa cruz, ó sim. Num olhar tens vida assim, num olhar a cruz de amor, bênçãos e salvação. Num olhar a cruz de amor, Nós devemos o adventismo, irmãos, a fé Sim. hoje, essas pessoas que deram a vida pela causa de Deus aqui no Brasil, queridos. Quem foi Henry Fairab, irmão? Olha, ele chegou em Florianópolis em outubro de 58, né? E ele, contando para mim, né, que era a segunda igreja que ele estava visitando em Santa Catarina, quando chegou lá em Lajeado Baixo, e o meu tio, Otó, ele era o instrutor das classes progressivas e preliminares, né? E acontecia assim, como se fosse um clube organizado, já tudo, cada classe sentava no lugar, como se fosse na escola sabatina, mas 2:30 da tarde, porque 4 horas era o MV, né? Então, antes do MV, e o meu tio foi lá anunciar esse programa e na saída o Henry Fairab queria saber. Eu era muito, já fiquei muito, gostei demais dele, assim, muito carismático ele. E ele olhava para mim e para ele já veio perguntar, tem Pathfinders aqui? Ele nem sabia ainda o nome em português, que ele foi depois pesquisar, né? No dicionário. E daí eu chamei o tio Haroldo, não era o tio Otó que era o que cuidava das classes, mas o tio Haroldo era ancião da igreja. Eu chamei ele aí ele perguntou para ele, e aí ele disse, mas nós temos um clube, então, de desbravadores, de Pathfinders, aí só falta nós ter o nome correto. Ele já participou de tarde da programação e convocou nós para fazer o que nós não fazíamos ainda, que era aos domingos, né? E já ensinou a seguir uma trilha, e lá ele escondeu alguém na mata, né, que simulou ter machucado, ensinou a fazer uma padiola, que é a maca, né, com duas varas e cipós, né, cruzada assim, daí, e foi enquanto isso que ele estava esperando ele anunciar que alguém chegou e disse que tinha alguém machucado para usar a maca, né? E daí a gente estava fazendo uma camuflagem para a época da perseguição. E tinha, ele vestiu 2 pessoas igual soldados, chegaram lá e estavam procurando os adventistas lá e não acharam entrada, porque a gente fechou tudo muito bem, até a porta, assim, foi feito com folhas e coisa. Foi muito bacana isso. E ele e o pastor Fairab ensinando isso tudo para vocês. Sim. Então, isso tudo, Santa Catarina, nem Santa Catarina sabe essa história.
de por que foi enlajado, porque todo mundo questiona por que seria enlajado lá no interior, teria que ser Florianópolis, então, né? Mas calhou assim tudo certinho para isso acontecer. Além disso, eu estava perto do centenário de Brusque e as autoridades estavam assim programando tudo isso muito bem, e a igreja adventista aproveitou essa deixa, né, porque na Flâmula tinha assim Brusque, centro, aliás, berço da fiação catarinense, né, que tinha muitas indústrias de tecidos lá, né, e de fiação, né. Então, tinha uma coisa que superava isso, Brusque, berço da Igreja Adventista no Brasil. Então, isso ia na Flâmula lá, e o pastor Henry Farm foi encarregado da associação para fazer esse alinhavo todo junto com as autoridades, e aquele carisma que ele tinha, toda a programação que eles tinham até de assim, estudar sobre o assunto, o pastor Fairam tinha que cantar e eles choravam, né, essas autoridades de Brusque. E ele tocava serrote, coisa mais linda, mais bonita do que violino. E ensinou muita gente em Santa Catarina a tocar serrote. Naquela época deu uma invasão de gente tocando serrote lá. Hoje, serrote, irmão, eu estou pensando aqui, serrote é aquele negócio que a gente serra madeira. Como é que é esse serrote aí? Ele botava o cabo dele, onde segura, entre a perna, né? E aí tinha um negócio de madeira que encaixava dentro da ponta, e lá ele mexia, virava, e com aquele bastão de violino, né? Aliás, como é? Então era um serrote mesmo. Então aquilo vibrava assim. É lindo demais, dava emoção aquilo. Então, ele pegava o serrote, mexia no serrote e buscava as notas com aquele da fio lâmina do serrote. Do violino, né? Rapaz, isso é história adventista 100%, Marcelo. Depurada aqui, benção pura mesmo, é da fonte pura, irmão, não tem adição aqui, o texto é fonte primária, viu? Ele trouxe uma vitrolinha desse tamanho, assim, ó, desse tamanho assim, de plástico, só a agulha que era a agulha original de uma vitrola, de diamante, né? E então tinha discos que foi gravado pelo pastor Paulo Sarli, né, sobre a criação do mundo, coisa e tal. E aí a gente virava ele com o dedo, assim, ó. Com o dedo. E ouvindo, rodando no dedo. Se a gente virasse devagar, ele falava grave, né? Virasse rápido, falava fininho. Se errasse a rotação, ficava assim. Se acelerar, Sim, era isso. Então o cara tinha que ter a rodadinha certinha para ficar no tempo certo da voz, né, irmão? Você está reclamando do que da vida, amigo? Seu celular, você clica lá, a música está pronta, varão. Ô, Claudinha, era assim, ó, presta atenção, Claudinha, ó. Com o dedo. Era assim, ó, o Brasil... porque Deus criou o mundo... Olha, irmão. Está tudo pronto hoje. E ele deu uma coleção de disquinho com aquele aparelho para cada unidade, para nós fazer... Cada mês a gente tinha que prestar um relatório de uma atividade missionária, uma atividade social, uma atividade filantrópica. Como é que foi o nome do... E a gente tinha que dar o relatório no Clube de Desbravadores, e o melhor relatório ia ser lido, o secretário ia ler, da equipe ia ler no MV. Então, era
Como é que foi o nome do primeiro Clube de Desbravadores aí? Vigilantes. Foi uma sugestão do meu tio Otó, que continuou sendo agora, com mais responsabilidade ainda, o instrutor de classes progressiva. Clube de Desbravadores, como é que era o nome? Vigilantes. Vigilantes. Esse aqui não era o Vigilantes, mas é o mesmo, é aquele mesmo que eu mostrei para eles aqui, né, irmão? Sim, esse é o Clube Vigilantes. Esse é o Clube Vigilantes. É. Que coisa, não, rapaz? Um dos primeiros clubes de desbravadores do Brasil. A gente conta a nossa história, né? Mas sem querer competir com ninguém, né, irmão? discutir essa parte, que isso aí é com Deus, né? Eu sei que isso aconteceu em 58, com toda certeza. E eles não deixam falar que é 58. Uhum. Olha que legal. Irmãos, olha o uniforme, que coisa linda, né? Rapaz do céu. E quantos clubes no Brasil existem, né? Quantos clubes. O senhor está aqui, é a senhora, né, irmã? Sim, sim. Dá para saber porque a chapinha não estava feita? Não estava. E o senhor é esse aqui, né, irmão? Não, esse é primo, ele está Primo, do cadê o outro senhor? lado. O senhor está onde aqui? Aí, não, antes. Um Aqui. pouquinho antes. Aí, Esse é que nós esse aqui. estávamos como se fosse assim, abraçando o pastor José Roberto Fugner e a esposa, então um de cada lado. Aqui é o pastor Fugner e a esposa. Isso. Ele era o diretor nessa Nessa oportunidade. época. Que beleza, hein? Irmão, isso aqui é a história do Adventismo no Brasil. Que coisa mais lindinha. Essa foto aqui, irmão, quem é? Essa aí é a minha família. Esse aqui, O Lorival. Esse no centro é o senhor? Esse é o Lorival, e quando em 62 o pastor Farah foi convocado pela Voz da Profecia para montar o Arautos do Rei, ele queria levar o meu irmão Lorival para o Arautos, né? Mas porque ele cantava junto com o pastor Farah, meu pai e um tio, sempre quando ele estava perto de Lajeado para pregar no sábado, ele, sexta-noite, ia lá, ensaiava com eles e levava o quarteto para cantar. Quando ele estava perto de Florianópolis, ele tinha outro quarteto em Florianópolis também, na associação. E daí surge o Arautos do Rei, que o pastor Aí surgiu o Arautos do Rei, com quem ele em 2 meses que ele estava em 58, lá, aprendendo a fala de português, ele já tinha montado um quarteto lá com exatamente o pastor Luiz Mota, né? Já era daí pastor, quando ele foi para a Voz da Profecia. Eles eram estudantes na época, Luiz Mota, Joel Sarli e Samuel Campos. Essa aqui é uma foto de vocês com o pastor Fairabi, né? Sim. Exato. Esse no centro aqui é o pastor Fairabi. Tem meus sobrinhos, o meu irmão mais velho, a esposa, que é o Vilmar, o irmão mais novo, e minha esposa está lá. Grávida. Gravidinha. Aquela foto que o pastor mostrou antes, Zábel, é aquele menino, essa aí. Essa aqui. Não, essa. É o menino que está à direita da mãe. Direita da mãe. Eu tinha 8 anos na época. Foi quando começou os Desbravadores. O senhor é esse aqui. Sim. Oi, um menininho ainda, gente. E essa foto aqui? Essa foto é muito interessante. Aqui está atrás, em pé, é minha irmã, a Sandra. O marido dela é o Newton Fugner, que é primo e irmão do meu esposo. E filho do primeiro diretor do Desbravadores. Essas crianças são filhos da minha irmã, que são gêmeos, né? O senhor e a senhora é o vô Carlos e a vó Alvina, que tem uma parte muito importante aí em receber a mensagem, né? Eles ouviam os hinos que lá da roça, lá do morro, e lá embaixo era a igreja. E um dia
ele estava assim tão impressionado com aqueles hinos que ele disse para a esposa, né? Vamos lá, eu não estou aguentando Meu mais. coração não aguenta mais, eu estou com Chama. saudade. Eles eram os hinos luteranos que ele ouvia, né? Na nossa igreja. E aí a avó Alvina disse, eu já estava há muito tempo querendo dizer para você, mas eu achei que você ia ficar brava se eu falasse isso, né? Aí já foram lá e foram bem aceitos e já não tinha conversa, já era adventista. Irmão Ademar e irmã Solange, isso aqui me deixa encantado na sala. A gente está revivendo essa história para crianças. Aí, ó, lá na Rosimeire. Ai, que meninas desbravadoras, hein? Essas lindinhas aí, ó, vidradas, conhecendo a história do Se Adventismo. não são desbravadoras, vão ter que ser, tem que procurar. Se não são desbravadoras, vão ter que ser. Né? Claro. Essa idade não pode passar ileso. Deixa eu falar com elas aqui. Acho que vale muito a pena a gente valorizar isso aqui. Isso aqui, para mim, é discipulado. Pode abrir o áudio aí, filhinha. Oi, pastor, bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês aqui, vidradinha, estudando praticamente conosco sobre a Igreja Adventista, que é a sua igreja, filha. É assim que essa igreja surgiu aqui no Brasil. Que idade vocês têm, lindinhas? Eu tenho 11, eu tenho 10. Então, tá na hora, já são desbravadoras? Não. Na nossa igreja não tem um clube. Ai, vocês exigem que tenha. Tem outras igrejas próximas, só que na nossa não tem. Então, a gente vai dar a sugestão para essas duas lindinhas irem para a igreja próxima, né, irmã Ademar? Isso. Nem que for lá só no domingo para os desbravadores. No sábado eu fico na tua e no domingo vocês vão lá onde tem um desbravador. Aham. Como é que é o nome? Isso? Promete? Aham. Tá vendo? Já, Amém. o irmão Ademar já está fazendo apelo aqui, não é brincadeira. Claro. Deixa eu perguntar, como é que é o nome de vocês? Meu nome é Mari Sofia e o meu nome é Jéssica. A gente fica feliz demais porque vocês assistem a sala com frequência, eu vejo vocês com a mamãe, estão aprendendo sobre esta vida no Espírito, amizade profunda com Jesus, e hoje vocês estão ouvindo da fonte primária, de como o Adventismo chegou no Brasil e por que vocês são Adventistas do sétimo dia. Não é legal isso? Muito legal. Isso é para fortalecer a fé de vocês, tá bom? Sim. Tá. Para Bom que dia. vocês continuem sendo duas meninas bem fiéis a Deus. Vai no domingo lá no Clube Perto, ó, o irmão Ademar, que foi um dos primeiros desbravadores no Brasil, mandou vir aqui que eu quero ser desbravador. Isso. E ele continua até hoje, nunca interrompeu. Nunca parei. São 65 anos como desbravador, 58 na liderança. Eita, menino! Eu tenho 52. É de 58. Os lindinhos, eu amo vocês, viu? Continuam firme aqui na sala, tá, meu anjo? Nós também amamos você, também amamos muito a sala. Amém. Fica com Deus. Depois eu quero conversar com vocês para contar o testemunho de vocês, de como tem sido a sala para vocês duas. Tá bom? Tá certo. Um abraço, fica com Deus. Abraço. Ô, irmão, eu geralmente faço o seguinte, quando pessoas como o senhor e a senhora aparecem por aqui, eu peço a permissão para pedir bênção. Então, bênção, irmão Ademar. Sim. Me abençoa, servo de Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe essas famílias, todos os observadores e todas as famílias, quarteteiros. E o pastor Faira me inspirou assim, eu tinha 11 anos de idade, ele me ensinou a montar um quarteto com todos de 11 anos. E com 15 anos eu participei do quarteto com meu pai e meu irmão, o quarteto oficial da igreja, né, e meu primo. E foi muito, cantamos muitos. Essa formação foi 18 anos, assim,
sem parar, O senhor, né? quando fala do pastor Feyerabend, o senhor fala com muito carinho, né, irmã Ademar? Pastor, ele me tinha como filho dele. Ele não tinha filhos. Em Florianópolis, ele adotou um menino. Ele tinha pego um menino de rua, assim, para Para ajudar, para mudar a adotar. vida dele, mas foi muito difícil. Ele não conseguiu. Ele foi desbravador também. Em 61 foi o primeiro congresso de desbravadores no Brasil, né? Em Santa Catarina, que já tinha 10 clubes uniformizados e 2 não. E ele fez um concurso de nós e coisa, e eu era muito bom nisso. E ele disse, mas eu tenho filho que você vai perder para ele. Só que eu ganhei dele lá no dia, né? Ele disse, agora você é meu filho. Ele disse, porque você é melhor do que meu filho. Ele falou assim. E O nos senhor tem... acampamentos, em 59, já tinha um acampamento fixo em Santa Catarina, que foi o primeiro da América Latina. Só nos Estados Unidos tinha acampamento construído assim, né? Onde ele fez em Itapema, na praia de Itapema, perto de Camboriú, né? E então, era para jovens aquilo lá. Eu tinha 11 anos, o pastor Fire me disse para o meu pai assim, ó, seu filho já trabalha, já ganha dinheiro, ele não precisa da tua ajuda para ir no acampamento. Eu vou cuidar dele. E meu pai me deixou ir com meu irmão no acampamento. Eu estava, assim, lembrando, foram 19 acampamentos que eu fui sem parar, sem faltar um, desde os 11 anos de idade. O senhor tem 58 anos ininterruptos de líder desbravador. Não, 60 de líder. Como líder, depois dos 15 anos, que é a estrela de serviço. Sabe, pastor, uma coisa interessante é que a música trazida pelo pastor Feyerabend provocou assim uma mudança muito grande no local, Lajeado Baixo. Até hoje a música é muito forte, uma música forte na forte igreja. em Santa Catarina. E isso mantém aquela igreja viva, sabe? Uma igreja linda, enorme, podem visitar. Meu esposo cantou no quarteto, vou dizer, a vida inteira. Às vezes eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu marido era trabalho, quarteto, desbravadores. Aí eu pensava, cadê meu marido, né? Eu cuidava dos esportes, cuidava da social, jovens, eu era diretor de jovens também, tudo essas coisas. E não era fácil, né? É como se meu marido fosse um pastor muito ativo, e eu era professora da escola, diretora da escola na época. E o que me ajudou bastante, embora tenha um período de revolta às vezes, né? Mas o que me ajudou a me manter firme nos caminhos do Senhor porque quando eu fiz o magistério, era moça, muito cedo na minha vida, né? Fiz lá no NASP Campus 1. A gente faz um voto no dia da formatura. E o voto era fazer tudo para Deus, né? Aceitar então, os chamados. Eu me sentia como uma obreira na causa de Deus, na escola, na igreja, no clube, com meu marido. A nossa vida com as nossas filhas foi assim, ele não é pastor, mas foi como se nós estivéssemos até hoje, 100% na obra. Temos 2 filhas casadas, uma com o pastor Petro, que está em Partido Alferes, em 15 anos já. A outra, o marido forma esse ano, a Juliana, e teologia. A outra filha, que é a Emily, né, que está lá fora. E a mais nova, também, todas nos caminhos de Deus. Canta em vários grupos lá no NASP, né? Amam a música, amam desbravadores. Então, eu vou dizer, e para mim, não há nada mais compensador do que ter nossas filhas nos caminhos de Deus e sendo influenciadoras por onde elas passam, né? Elas são meninas maravilhosas, cristãs, e estão criando os filhos no mesmo caminho. Eles são todos apaixonados pela igreja. Eu até me emociono de falar, porque a gente ouve tantos pais, né, tristes pelos filhos, pedindo oração para que volte. E a gente não pode se orgulhar, assim, e seja pecado, mas, assim,
não vou dizer orgulho. Satisfação, né, irmã? Satisfação. Satisfação em saber que o Espírito Santo de Deus trabalha no coração delas, trabalha no nosso, para que a gente permaneça fiel. Hoje está muito difícil trabalhar, né? Clube de Desbravadores, as influências do mundo são muito grandes, os meninos e as meninas têm outro foco. Nós estamos passando um grande desafio aqui onde nós estamos, mas a gente não desanima, a gente continua firme, né, querido? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Diretora dos Aventureiros e me ajuda no Desbravador. Eu sou diretor do Desbravador e ajudo ela nos Aventureiros também, né? Você trabalha junto. Irmão, fala aqui para mim, você que está adorando com a gente. Não é lindo isso, pastor Delmar? Muito. É lindo, pastor, porque a dedicação, vou homenagear o senhor agora, ó a homenagem para o senhor aí, ó esse cara com parabéns! Aí, ó. Esse lenço é tá muito, vendo aí? muito valioso. Ô, Lília, lá de Luiz, você está na tela, jovenzinho. Você está aparecendo aí na tela, no telefone da Lília, em São Luís. Parabéns pelo lenço, viu? Por ser desbravador, jovenzinho. Deus te abençoe. O irmão Ademar fica muito feliz em poder ver você aqui com esse lenço bonito, viu? Lindo. Coisa boa, né, irmãos? Coisa muito boa isso, de Deus. É isso aí. Bom dia, viu, lindão? Que maravilha. Deixa eu falar com ele aqui. Eu vou pedir para ele abrir o áudio para a gente ouvir esse desbravador. Só um pouquinho. Fica aí, não sai daí, não mexe essa tela que tem uns irmãos que tem labirintite e eles vão ficando... O áudio dele não está ligado, não vai dar para eu falar com ele. Mas a gente agradece a presença dele. Não está conectado o áudio ao Zoom, mas não tem importância. Obrigado, viu, queridão? Grande abraço. Sabe uma coisa que me satisfaz muito? Mostrar a Miriam aqui com... Olha lá, Miriam. Miriam é desbravadora, ó, irmão. Aí, ó. Esse cap, eu fiz milhares desse cap ainda. O MB, ó. Aí, ó, o cap tenho do muito MB. desse aí que não dá mais para usar e ele é como relíquia ainda, Ai, né? que lindo. Eu fabricava esses cap para todos os clubes. Tinha gente que fazia até uniforme, mas não sabiam fazer o cap. Eu fiz isso assim de grande escala, né? Detalhe. O triângulo que está ali no cap, todos os emblemas... Eram em Napa ainda no começo. Mas nós tínhamos muita dificuldade em comprar, né? Porque não encontrava... não tinha material à disposição. Aí, nós dois fabricávamos. A gente fazia na zigue-zague, bordava tudo. Bordava tudo todinho. Ali, desbravadores. Os emblemas. Mas hoje eu penso, não, a gente não era muito bom. Era doido. Eu ainda tenho alguns desses que eu fabriquei. Não é possível. Não, eu acho que a gente é doido. Eu fazia. Irmão, sabe o que eu vou dizer uma coisa aqui para vocês que está no meu coração. Acredito que a Sala 57 tem um papel importante na igreja. Outra desbravadora aqui. Abre mesmo que eu quero homenagear a irmã Ademar e a irmã Solange com vocês de lenço. Ai, que prazer. De gente de lenço aí. Quem tem lenço, coloca aí para a gente homenagear o irmão Ademar, um dos primeiros desbravadores do Brasil. É um lenço de líder. Para de chorar, irmão pastor Jairo Souza. O senhor para de chorar, pastor Jairo. Pastor Jairo está ali, limpando os olhos, não sei se é de sono ou de choro, mas é lindo ver, né, queridos? O pastor Delmar Fonseca homenageando o senhor, um dos primeiros desbravadores no Brasil, com o lenço dele lá, ó. Pastor, parabéns. Firme e forte, né? Todo mundo que tem lenço devia pegar agora e colocar. Eu também acho. Quem tem lenço aí, pega o lenço. Eu não vou sair porque senão a reunião fica sem direção, mas meu lenço está ali. Olha, deixa eu dizer para vocês uma coisa que a Sala 57, acredito ter... Isso é uma crença minha, se você discordar, não tem importância, mas eu acredito que a Sala vem para iniciar uma fase, junto a outros movimentos que não são vistos, com tanta frequência como a Sala mas iniciar uma fase em que a igreja deverá, pela graça de Deus, se inclinar mais à direção do Espírito Santo.
uma fase da compreensão dele como pessoa, como esse agente que trabalha ao redor de nós e dentro de nós, alguém com quem eu posso ter um relacionamento pessoal, como tenho com Deus, com Jesus Cristo, alguém com quem eu posso conversar, pedir conselhos, uma nova fase de vidas transformadas, porque estão entendendo esse ministério do Espírito Santo. E irmão, Ademar e irmã Solange, é uma honra ter pessoas como vocês que fazem parte do início da história da igreja no Brasil, e nós agora, na internet, nas igrejas, vivendo uma fase em que a perspectiva do Espírito Santo volta e deverá, pelo nome de Cristo, ter o papel que ele nunca deveria ter deixado de ter, que é o condutor da igreja nessa fase em que ele é o líder da dispensação. Então, é uma linha de continuidade muito importante, acredito, ter aqui nesse momento. Algumas pessoas, pastor, dizem para a gente, vocês já estão com uma idade avançada. Nós dois temos 11 anos de diferença, né? E eu acho isso muito bom porque eu estou aqui, né? Mas ele é mais forte que eu, mais saudável que eu. Eu já estou 3 semanas aqui com uma rouquidão e eu não tenho dificuldade, assim, eu não tenho problemas de gripe ou de saúde, a gente tem muita saúde. Mas, de repente, veio alguma coisa que não quer sair, até peço oração para a sala. Eu preciso melhorar, eu sou diretora da música da igreja e eu preciso da minha voz, né? Mas temos uma equipe boa que trabalha ali. Então, o que eu vou dizer? As pessoas dizem para a gente, vocês estão com uma idade avançada, por que vocês não largam, não descansam? Vão passear, vão visitar os filhos de vocês, algumas pessoas que nem participam. São pessoas que ficam olhando, nossa, vocês trabalham demais. A gente acampa, eu cozinho para todos, uma boquinha assim, se for preciso, no meio do mato, sabe? Eu cozinhei, assim, mais de 30 anos para desbravadores, né? Muito mais. Então, jovens também. E as pessoas falam isso para a gente. Eu falei um dia para meu marido, então, querido, o que você acha? Vamos parar? Ele falou, nunca, só quando eu morrer. Eu falei, tá, querido, então vai ser para sempre, porque Jesus vai voltar e a gente vai estar ali. Amém. Eita, glória a Deus, irmãs, é isso mesmo. Diga para essas pessoas que dizem que vocês são idosos, velhos, e por que não param, estas pessoas é que são velhas. Sim, É verdade. sim. Elas já estão paradas, diga para elas. Gente nova que já estão entregando os pontos. Porque o senhor e a senhora estão em movimento e não devem parar mesmo, não. Verdade, é o símbolo do programa aí, da Em sala. movimento. Deus renova as nossas forças a cada dia, a cada manhã. Verdade. Pastor, Glória os milagres que o Espírito Santo faz nessa obra dos desbravadores é incrível, incrível. A gente vê em todos os clubes. Eu estou escrevendo agora, já que eu fiz história, Deus me mostrou por quê. Porque eu prometi para o pastor Faira, eu tive 2 dias, quinta tarde e sexta tarde, aliás, sexta o dia todo, com o pastor Faira na última semana de oração que ele fez no IAE, no NASP Campus 1. Eu estava, na época, no Pioneiros do Capão, né? E daí a gente foi relembrando a história e ele disse, olha, o meu livro, Nascidos para Pregar, até tem a foto antigo lá. Eu não sei se né? mandei. Não, acho que não mandou. Que não. Falta a minha maior obra aqui no Brasil, que foi o Desbravadores, e você tem que escrever esse livro e fazer dessa história o primeiro capítulo teu. Ele trabalha muito, então tem que pegar no pé dele, sabe? Livro. Irmã, muita gente está esperando. Aí eu vou ter que entrar no time, porque essas ênfases da sala que a gente estuda aqui, Vida no Espírito, Sim. Amor Incondicional, Comunhão e Missão, eu já tenho o título do livro, vai chamar O Caminho, e eu quero escrever um livro sobre isso, né? Incluindo os testemunhos da sala 57. Então somos nós dois. Quem é que diz que eu consigo escrever, irmã? Porque é uma atividade atrás da outra, uma atividade atrás da outra, né? Eu disse, eu vou ficar 1 ano descansando depois que eu me formei com 70 anos, em 2020.
Eu fico irmão, um ano se for parado, agora já 70 são anos. 3 que eu não comecei ainda. Toma aí, irmão. Você acha que tá tarde para começar? Se formou com 70 anos de história, irmã Esmeralda. É Mas, pouco ou você quer mais? é, Ei, irmão, o desbravador tem voto, tem lema. Acho que o senhor podia fazer isso aqui conosco agora, né? Antes disso, eu queria só falar assim, a minha igreja, Lajeado Baixo, eu amo essa igreja e eu quase não vou lá porque não tenho tempo para ir. Os compromissos nas igrejas que eu estou são tantos que não deixam a gente ir visitar a própria igreja, minha família toda está lá nessa igreja. E eu quero dizer para eles, eu amo como ninguém essa igreja de Lajeado Baixo e os desbravadores vigilantes. Mas Deus sempre tem alguma coisa em frente em cada lugar que a gente chegou. Parece que Deus mostrou que eu tinha que ter ido essa experiência. Quantos anos o senhor tem, irmão Ademar? 72. Estou E fazendo a em senhora, agosto me desculpe 73. perguntar Já. a sua idade. 62, 62. Vocês são muito bonitos. Formam um casal muito bonito, viu? É que a gente trabalha com a molecada já e a gente se renova um pouco, né? Isso é Nas lindo. caminhadas, já aconteceu muito de o desbravador não conseguir mais carregar a mochila, eu vou agregando a mim e já levei até na canguta. É, verdade. Canguta é cangote. Cangote. Que delícia. Vamos para o voto, irmão? Voto, lema. Como é que é essa coisa aí? Faz para a gente, por favor. Posição para o voto. Posição para o voto. Posição para o voto. Todo mundo aí. Posição para o voto, irmãos. Juntos. Juntos. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso, leal. Guardarei a lei dos desbravadores, serei servo de Deus e amigo de todos. Amém. Essa é a posição. Vamos falar a lei também? Ou é muito? A lei também. Então, a lei do desbravador ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar do meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração, ir onde Deus mandar. Que coisa linda, né, irmãos? É lindo isso, né? Isso é igreja, irmãos. Você deve valorizar essa igreja. Ela é de Deus e conduzida por Ele. Igreja do Senhor. Obrigado, viu? A gente ficaria aqui a manhã inteira conversando sobre isso, que é a nossa história, né? Sou adventista, muito obrigado, porque a família do senhor veio para cá e vocês pagaram o preço de serem fiéis e provocar o evangelho e levar o evangelho. E eu sou adventista hoje porque vocês pavimentaram a estrada por onde eu caminho hoje. Eu tenho muita gratidão por pessoas como vocês. Muito. Deus seja louvado. Assim como os pastores que estão aqui, são pastores jubilados, esses pastores, eles pavimentaram o caminho por onde eu sou pastor hoje. Né? Então, eu sou muito grato aos pastores jubilados aqui que participam com a gente. O senhor, irmão Ademar, e a senhora, irmã Solange, só não fizeram teologia, não receberam a unção sacerdotal, mas são pastores e pastoras do reino de Deus. São obreiros ativos, sempre utilizaram a vida para a obra do Senhor nessa igreja, e até o dia que descansar, ou Jesus voltar para buscar a gente em vida, se for a nossa experiência. A senhora pode fazer uma oração, irmã, junto com o irmão Ademar, para a gente encerrar nosso momento, por favor? Sim. E começa, você continua então. É só você. Santo Deus e Pai, nós estamos imensamente agradecidos pelo privilégio de sermos chamados teus filhos. Pai querido, como é bom poder contar essa história que começou lá atrás, há tantos anos, onde o Espírito Santo, Senhor, trabalhou no coração da pessoa que enviou essa literatura para o Brasil, a pessoa que distribuiu, enrolando sabões. E o Espírito Santo acompanhou essa mensagem,
trabalhando no coração, meu Deus, daqueles nossos antepassados. E hoje nós estamos aqui através da literatura. Pai eterno, hoje os comportores fazem essa grande obra. Igrejas fazem essa grande obra. Os teus filhos distribuem livros, estão engajados aí em pregar o evangelho através de literatura. E nós sabemos, Senhor, como tem se feito a diferença na vida de muitas pessoas. E sabemos que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E o Senhor em breve voltará. Amém. Pai eterno, louvado seja o teu nome por esse privilégio. Pedimos uma bênção especial, meu Deus, pelo pastor Wagner, por toda a equipe que trabalha na sala 57, por todos os irmãos que ficam ali horas, meu Deus, ouvindo testemunhos, ouvindo mensagens, ouvindo o estudo da lição, cantando, participando. Que essa obra, meu Deus, possa ser uma obra de renovação na vida de cada um de nós. E que naquele dia, Senhor, estejamos preparados e possamos fazer a Tua obra dia a dia, possamos nos entregar em Tuas mãos, Senhor. E somos humanos, somos pecadores, somos falhos, fracos, mas sozinhos, com a Sua ajuda, com as Suas bênçãos, nós podemos fazer alguma coisa, se o Senhor estiver ao nosso lado. Amém. Por isso pedimos a unção do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um que está aqui, de cada um que vai ouvir esse testemunho. E que nós possamos continuar sendo uma luz na vida das pessoas, por onde quer que formos. Amém. Pedimos essas bênçãos não porque merecemos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Amém. Eu amo vocês, viu? Eu preciso de vocês para ser feliz. Nós amamos vocês. Filho de Deus, e eu creio mais em Deus porque vocês existem, viu? Amém. Igualmente. Muito obrigado pela disponibilidade, viu? Deus abençoe vocês. Nós que agradecemos a oportunidade, pastor. A alegria é nossa, irmão, com certeza, viu? Um grande abraço. É. A sala surpreende a gente, né? Olha aí, um registro hoje sobre a história da própria igreja. Louvado seja o Senhor por isso, né? Louvado seja Deus por isso. Agora é hora da gente sair, desaguar. Hoje é sexta-feira, dia de preparação. E vamos em frente, né? Eu queria desejar para você um... Bom dia com alegria! Dia com alegria! Bom dia com alegria, paizinho. Bom dia com alegria. Bom dia, bom dia! Bom dia, Hora de dizer feliz sábado para todos.